Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cleidson Café e esse daqui é mais um episódio do nosso Pod Obra. E aqui eu tenho o nosso convidado especial, que é o Gustavo, mas eu vou deixar que todos se apresentem. Eu sou o Cleidson Café, sou engenheiro civil, trabalho, sou um dos sócios aqui da AK1 Construtec e eu quero que nossos amigos aqui se apresentem também. Washington, por favor. Fala galera, beleza? Isso aqui é o Pod Obra, o podcast mais cimentado do Brasil. Meu nome é Washington e sou engenheiro civil. E aí formado aí há uns 6 anos, eu acho. Enfim, a gente tá aqui para construir o Brasil, construir Pernambuco, construir Caruaru. Verdade. E aqui é Gustavo. Fala pessoal, eu sou o Gustavo, mais conhecido como Gustavo Medeiros. Sou arquiteto, técnico em edificações, atuo aqui em Caruaru região, principalmente na área de projetos residenciais, e é um prazer aqui estar com os meninos, são parceiros aí já de longa data. E vamos falar um pouquinho mais sobre essa profissão da gente aí, né? Verdade, né? Exato. Obrigado, você, Gustavo, por ter aceitado aí o convite. Eu sei que você é um homem muito compromissado, arrumou um espacinho na sua agenda aqui para estar trocando essa ideia com a gente. E aí, Gustavo, como é que tá a área de arquitetura aqui pela cidade? A gente tem algumas obras, né? Você já fez alguns projetos com a gente. Mas como é que é a tua expectativa com o mercado de arquitetura? Conta um pouco. Vê só, eu tava tendo essa conversa inclusive há uns dias atrás com um amigo. Eu comecei com arquitetura, se você for contar com estágio, com 16, 17 anos de idade. Então vamos fazer 13 anos, 14 anos. E eu tava falando com esse meu amigo como é interessante como o mercado mudou, no sentido de as pessoas terem mais acesso e compreender um pouco mais a importância tanto do projeto de arquitetura, como da presença do engenheiro, como o fato de você ter profissionais de fato dentro da obra. Então, quando eu estagiava, por exemplo, há 13, 14 anos atrás, no escritório lá em Belo Jardim, acho que era um dos poucos escritórios que existiam lá, e você via que só praticamente quem contratava projetos de arquitetura, ou principalmente projetos de engenharia, eram as pessoas mais abastadas, aquele pessoal que tinha uma condição financeira um pouco mais privilegiada, né? Então, era esse pessoal. Nos últimos 5, 6, 8 anos, isso tem mudado bastante. Então, assim, eu tenho feito bastante projeto de reformas, pequenas reformas até, de pessoas que estão construindo sua primeira casa. Então, são professores, são pessoas que trabalham, sei lá, no administrativo, no secretariado, de uma prefeitura, de uma escola, de uma empresa qualquer. E pessoas que há 10, 15 anos atrás talvez não tivessem até o esclarecimento suficiente da importância de você ter um projeto de arquitetura e engenharia. E as pessoas hoje em dia elas têm não só conhecimento, como têm acesso a esse tipo de profissional, como nós aqui, tem valorizado a importância do nosso trabalho, né? Então é importante isso, é interessante ver essa dinâmica, assim, de que a arquitetura e a engenharia elas estão se enraizando, né? Tu acha que, porque assim, a gente sabe que as mídias sociais, elas entraram aí dentro do mercado muito forte, né? Então tu acha que essa questão do pessoal estar mais integrado, as empresas estarem mais integradas ao Instagram, Facebook, LinkedIn, etc., tem, de repente, fomentado mais o interesse desse público menos abastado, como tu fala? Com certeza, eu acho que, na verdade, a mídia social, ela popularizou tudo, né? Então, hoje você tem infinitos nichos, né? Você tem hoje um camarada que ele monta um canal no YouTube e ele fala só pra quem é gamer do jogo de guerra tal, né? Então, o cara é extremamente nichado, tudo, né? Nicha, Então, assim, isso também serviu positivamente pra gente, porque o camarada que hoje quer construir, quer reformar, quer fazer qualquer coisa do tipo, até o cara quer, você tem uma loja, tem um pequeno comércio, ele quer transformar, já faz 5, 10 anos que minha loja está desse mesmo jeito, eu quero dar um upgrade aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai no Google, ele vai no Instagram, ele vai no Pinterest, procura lá qualquer coisa, loja de material de construção, fachadas, e aí, vai vir uma série de informações ali para ele vai pegar um perfil daqui, pega dali, se você joga no Google, arquiteto, engenheiro, você vai ter uma lista ali dos profissionais da tua região. Então, fora as hashtags, né, essa coisa toda. Então, quando você popularizou as mídias sociais, você jogou um canhão de luz
Botar todos os profissionais e, consequentemente, nós também, né? Ainda bem, né? Aquele que se digitaliza primeiro, né, acaba saindo um pouco na frente também. Exatamente. Né? E eu sei que tu já tá nessa digitalização há um tempinho, né? Na verdade, eu até posso dizer que eu peco um pouco, né? Eu não faço muito o... É difícil, bicho. Que é o tempo que a gente tem. Né? Exatamente. Tipo, aqui a gente começa com gás, aí vai vindo projeto, vai vindo orçamento, vai vindo obra e tal. E você acaba desfocando um pouco de estar ali na rede social, de estar nas mídias falando e tudo mais. E bicho, não postei nada hoje, pessoal. E às vezes você até vai para uma obra, vai para ter uma reunião, vai fazer um projeto. Pô, quando você sai de lá, você diz, pô, bicho, eu podia ter postado, pô, que legal. Tem aquele detalhe na obra que eu esqueci de mostrar, mas às vezes você tá tão imerso naquele universo daquela obra, naquele momento que tá ali, pô, tô tirando uma dúvida do engenheiro, tô tirando uma dúvida do pedreiro, até do próprio cliente, do proprietário, que você não presta atenção em publicar aquilo ali, né? Eu fico feliz, eu também, Gustavo, de saber que você tem essa impressão que o pessoal tá procurando mais as equipes técnicas, né, de engenharia e de arquitetura ultimamente, até porque eu creio também que as pessoas estão percebendo que contratar um engenheiro, um arquiteto para acompanhar a sua obra é um investimento, né? Porque a gente sabe ali que uma pessoa técnica acompanhando o orçamento da obra, acompanhando o projeto, o cronograma, pode economizar até 20% do custo da obra. Sim. E eu tenho um caso bem emblemático disso aí, né? Eu fiz um projeto lá em Belo Jardim, de um pequeno edifício, TR+2, e a gente fez esse projeto e o cliente se negou a fazer o projeto estrutural, né? Não precisa, não quero, tal, só eu posso assinar, posso acompanhar a obra e tal, mas o ideal é que você tenha um projeto estrutural e tal, não sei o quê. E ele se renegou, não, é muito caro, tal, não sei o quê. Beleza, tudo bem. Passou o tempo, a obra continuou e eu expliquei para ele, quando o pedreiro, o mestre, quem quer que seja que vai projetar a tua estrutura, ele não tem um conhecimento técnico, ele não vai projetar o prédio para cair. Então ele vai projetar sempre chutando para cima. O pilar o mais robusto possível, a viga mais robusta possível. Então ele vai chutar para cima. Dá um aço de meia aí. Até um ditadozinho, né? Na dúvida bota aço de meia, né? Aí assim, o cara fez o edifício, acho que foi o mestre que deve ter projetado a parte estrutural e tal. E tocou a obra. Quando a obra estava na primeira, acho que na segunda laje, a gente estava conversando e tal, e ele disse, Gustavo, vou te falar uma coisa. Era para eu ter feito o projeto estrutural. Aí eu perguntei por quê. Ele disse, rapaz, o cara fez 2 vigas ali, no meio do prédio, que se o engenheiro me fizesse economizar só nessas 2 vigas, acho que eu pagava o valor dele. E é fato, é verdade. Assim, se você for observar o valor de um projeto de engenharia, né? Claro, é sempre proporcional ao tamanho do edifício. Então, pô, se o cara te fizer economizar em 1 ou 2 vigas ou pilares, ele se paga. Já se pagou. Tranquilamente. Tem uma estimativa assim em orçamento que investir em um arquiteto, em engenheiro para estar acompanhando a obra, custa aí 3% do valor da obra. Só que a gente consegue gerar aí uns 20% de economia. Então, você tem uns 17% total aí de economia em relação à sua obra. E no que diz respeito à arquitetura, você ainda tem uma outra variável aí, que é a valorização do imóvel em cima do projeto. Então, assim, além da economia prática do negócio, você dizer, não, você economizou na tabela do Excel aqui da minha obra. Você ainda tem a valorização do imóvel no que diz respeito à questão estética, assinatura daquele arquiteto. Até a distribuição mesmo dos ambientes, né? Eu já vi algumas casas assim, que tem salas extremamente enormes, que com um ambiente. Pô, um arquiteto, se tivesse botado a mão aqui, tinha feito 3 ambientes onde só tem um. Exato. E confortável, então, às vezes né? você tem... eu tenho uma casa de 180 metros quadrados, com 3 quartos de apartamento. Entendeu? Exatamente. Então tem N variáveis aí que graças a Deus as pessoas estão tendo mais acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de conhecimento, e que faz com que elas tenham mais consciência na hora de construir, de reformar, e que tenham procurado a gente cada vez mais, né? Então eu acho isso importante, interessante, e tem muito a ver com as redes sociais, né? Não só isso, mas principalmente isso, a questão das redes sociais. Democratiza mais o acesso à informação, né, e tudo mais. Porque, por exemplo, sem a mídia social, você só iria trabalhar ou com indicação. Tipo, quero construir minha casa, e agora? O que é que eu faço? Tudo mais. Aí no Instagram você vai lá,
Bota a construtora Caruaru, você acha alguns. Você pode ir e lá assim, trocar uma ideia. eu já fui sócio de um arquiteto que é bem mais velho que eu, e ele me falava muito como é que funcionava antigamente. Ele dizia, cara, antigamente você tinha uma escola de arquitetura ou duas em Pernambuco, que era em Recife. Então você tinha, sei lá, em Pernambuco todo conhecido mesmo, você tinha, sei lá, 10, 12, 15 arquitetos no máximo. Então imagina a dificuldade do cara que mora lá em Serra Talhada de construir uma casa que fosse com um arquiteto. Bem planejadinho, bem dividido. Não tem como é que ele primeiro que ele conhece um arquiteto, conhece mesmo pessoalmente, o vizinho, do amigo, do primo. Ou então tinha um custo altíssimo. Ele tinha que procurar o cara em Recife. O cara de Recife, ele tinha 1001 obras na frente, que para ele era mais interessante de projetar, porque era, sei lá, na cidade dele, porque pagavam melhor, porque era um projeto de maior espaço na mídia, maior magnitude e tal. Então, o cara, para que eu vou projetar uma casinha lá no interior de Serra Talhada? Para ele não era interessante, para o profissional e para o dono e tal, ficava mais difícil. Total. Hoje em dia, com essa democratização, o cara, na cidade dele, com certeza você vai ter pelo menos meia dúzia de arquitetos aí que todo mundo conhece. E se não conhecer, como você falou, joga no Instagram ali, pergunta a alguém, um amigo, vai ter alguém, conheço uma sobrinha que se formou, conheço um primo que está construindo, enfim. Então isso facilitou muito, né, nos últimos 5, 10 anos. Show de bola. Já que a gente falou um pouquinho aí de ambiente, né, o Cleiton trouxe essa questão aí, como é que tu enxergaria aí a arquitetura em relação ao bem-estar, né, das pessoas que utilizam os imóveis? Como é que é pensada aí essa arquitetura com relação ao bem-estar? Então, é interessante as pessoas entender que a arquitetura ela não está só relacionada com a estética, né? Na arquitetura você trabalha a estética, você trabalha a funcionalidade e você trabalha a prática do dia a dia, né? A saúde, por que não? Porque quando você tem um ambiente, por exemplo, você tem um quarto, você não tem, sei lá, uma janela, né? Você não tem ventilação natural, você não tem iluminação natural. Isso vai te ocasionar diversas doenças respiratórias, fora os danos mentais, psicológicos que você tem em morar em um ambiente, por exemplo, em uma casa com pouca iluminação ou com muita iluminação. Isso faz uma diferença tremenda, né? Hoje a gente já fez muitos avanços no que diz respeito ao estudo psicológico da influência da arquitetura, e você vê que isso tem influência direta no modo como a gente sobrevive, na forma como a gente vê o mundo. Uma coisa interessante, simples, a cor da iluminação que a gente usa em casa, né? Então a gente está aqui diante de uma luz branca, né, que a gente chama de luz fria. Essa luz fria, essa luz branca, ela está mais relacionada com aquela luz do início do dia, né? Quando você acorda 6, 7 horas da manhã, qual é a primeira impressão que você tem? Aquela luz branca mais forte no seu rosto. No final da tarde, tanto que chamam de golden hour, né? Aquela hora das 4h30, 5 horas, o crepúsculo, a luz está mais amarelada. Então o próprio ser humano, ele se acostuma ele está acostumado a esse ciclo de despertar ou receber uma carga, entre aspas, de estresse, de energia, mediante a luz branca, que é aquela luz que a gente acorda, e está acostumado a relaxar, a descansar, a diminuir o ritmo diante de uma luz mais amarelada, de uma luz de um tom mais quente, né? Então, quando você sabe utilizar isso de forma correta, por exemplo, num projeto de arquitetura, você consegue proporcionar à pessoa que está ali exatamente o tipo de sentimento que ela quer. Então, você não está numa sala de TV onde você quer assistir um filme ali com a sua família e tal, no fim de semana, passar um tempo com a tua família. Com uma luz branca. Com uma luz branca na tua cara, parecendo lojas americanas, entendeu? Então, não é interessante. Da mesma forma que você não quer, sei lá, no escritório, uma luzinha amarela só indireta lá no cantinho do teto, com aquela sanca bem discreta. O cara vai dormir. Não vai ser produtivo. Não vai ser produtivo. Na sala de reunião você ter uma iluminação muito indireta, não é interessante. Então, assim, a arquitetura ela está intimamente ligada ao bem-estar, porque ela é a tradução do bem-estar para o espaço.
ou do espaço em bem-estar. Então, cada ambiente, dependendo da funcionalidade, ele vai ter uma luz apropriada, né? E tudo mais. Né? Tudo isso, realmente, sem um arquiteto, não tem condições, assim, né? O engenheiro mesmo não tem essa... A gente vai desenhar 4 linhas e... Você fazer desenha tudo quadrado mesmo, mais fácil. Assim, a iluminação é só um detalhe, um aspecto que a gente trabalha, mas, por exemplo, sei lá, as cores têm uma influência tremenda. Até a utilização das cores, onde você vai usar cores mais claras, onde você vai usar cores mais fortes, o tipo de revestimento, o tipo de material que você vai usar, a relação da proporção, né, da gente, do ser humano com aquele ambiente. Então, por exemplo, uma sala com pé direito duplo, ela vai te causar uma sensação. Uma outra sala mais intimista, com um teto baixinho, com outro tipo de material, vai te causar uma outra sensação. É verdade. Então tudo isso é interessante e isso é moldado de acordo com o cliente, com o proprietário. É ele que diz o que é que ele quer sentir, o que é que ele quer passar ali naquele momento, o que é que ele quer, para que vai servir aquele ambiente. A arquitetura está a serviço do homem, né? Interessante, inclusive. Do homem ser humano, né? Do ser humano, é verdade. E até aproveitando porque assim, é um conhecimento muito realmente da área de arquitetura, que é até importante a gente puxar um gancho, porque quando a gente estava estudando engenharia, né, sempre existia essa ideia de que o engenheiro e o arquiteto sempre estavam em conflito, né, porque a gente sempre via assim, engenheiro, que arquiteto tinha raiva de engenheiro porque engenheiro se metia a fazer projeto de arquitetura, engenheiro tinha raiva de arquiteto porque arquiteto, sei lá, pode assinar execução de obra, até edifícios de 4 andares, alguma coisa nesse sentido, não sei se a norma ainda é assim, mas alguns arquitetos, em vez de contratar um engenheiro, acabavam fazendo, e aí ficava esse conflito de interesses. Mas quando a gente observa o Gustavo falando, a gente vê que tipo, não é bem assim. Eu mesmo nunca enxerguei assim, eu sempre enxerguei a arquitetura mais como uma parceria, cada um no seu quadrado. Como é que tu pensa a respeito disso? Rapaz, eu acho que essa é a maior fake news, tá aí pra ficar gravado, essa é a maior fake news da história da humanidade. Porque, veja só, eu tô falando como testemunho, não é puxa-saquismo, né? As obras que eu fiz com a Cauã foram as obras que eu tive menos dor de cabeça na minha carreira. Acho que tu foi na obra umas 2 vezes só, porque eu ia nas obras para acompanhar se estava conforme o projeto, para tirar uma dúvida aqui do pedreiro, qual o revestimento que a gente vai usar, compra os revestimentos, vamos lá definir e tal. Mas assim, é a maior fake news da história porque são experiências complementares, né? Então é óbvio que o arquiteto, quando ele projeta, ele tem que ter a ideia de como aquilo vai ser executado, de se aquilo é execuível, se aquilo ali se aplica àquele projeto, quais implicações vai trazer na execução, beleza. Mas a tradução do projeto de arquitetura para a realidade, ela é o papel do engenheiro. Entendeu? O acompanhamento técnico minucioso daquilo, da execução de cada um daqueles serviços, como é que vai... Ok, eu fiz a casa aqui, como é que a gente vai fazer a alocação desses pilares, a execução de cada um desses pilares, cada um desses vãos. Para mim é importante que essa sala aqui tenha esse vão de 6 metros livre. Eu, como arquiteto, eu tenho que minimamente solucionar isso, né? Tenho que entender que tem uma viga assim assado, tal espessura, ou então bolar uma outra tecnologia, uma outra forma, sugerir. Mas a responsabilidade de acompanhar, de tornar esse projeto realidade é do engenheiro e não tem como fugir disso, né? Porque da mesma forma como a gente estuda 5 anos aí sobre isso que eu estava falando, sobre iluminação, sobre a influência das cores, sobre a influência do espaço, a gente estuda o espaço, a luz, a sombra, a relação disso com o ser humano e tudo mais. Vocês estudam anos sobre física, sobre como funciona a relação concreto-aço, sobre durabilidade, sobre tecnologia, sobre qual a forma mais... aquela história de que engenharia é economia com segurança, né? Qual a forma mais econômica e segura de você tornar uma estrutura, um espaço real. Então, assim, eu acho que isso é uma fake news. Eu lembrei até de uma frase de Oscar Niemeyer, tu conhece? Sei quem é. Eu já ouvi falar. Ele disse o seguinte, que o arquiteto dá o toque de arte no trabalho do engenheiro. Então, a vida do engenheiro seria muito sem graça se não tivesse arquitetos e arquitetas aí.
E assim, na época dele ainda mais, porque na época dele foi na época da, entre aspas, descoberta do concreto armado. Então, assim, o arquiteto e o engenheiro, né, eles tinham uma relação ainda mais íntima. Porque era literalmente os dois na obra, praticamente ao vivo, né, solucionando problemas que eram bolados ali no meio da obra. Porque, imagina, esses caras, eles fizeram as primeiras obras em concreto armado. Exato. Que foram obras foram obras faraônicas, né? Ninguém fala, vou puxar uma sardinha um pouquinho. Todo mundo conhece Oscar Niemeyer, né? Ficou famoso por desenhar Brasília. Mas ele não calculou nenhum concreto dali. Qual o nome do engenheiro de lá? Eita. Eu já vi um documentário sobre o cara, mas não lembro. Tu lembra? Não lembro não. Quem souber aí vai dizendo pra gente. Portanto, Acho que é Lúcio Costa, se eu não me engano. Olha, ainda bem que o arquiteto sabe o nome do engenheiro, né? Eita, pô, agora passamos vergonha. Você gosta. Então, já que a gente falou um pouquinho aí de arquitetura, o bem-estar e com relação aos usuários, era bom também falar um pouquinho sobre orçamento, né, Cleiton? Sobre como é que o orçamento se enquadraria aí junto com a arquitetura. Então, cara, eu particularmente, eu não gosto de fazer orçamento sem projeto. Então, a gente sabe que existem formas de você estimar, né? Que algumas pessoas utilizam inclusive a CUB, né? Só que existem algumas nuances aí que a gente precisa se tocar, sabe? Eu vou abrir só um parênteses aqui para o pessoal que não está entendendo. CUB é o custo unitário básico. Isso. É um custo padrão, né? Que é fornecido essa informação pelos sindicatos da construção civil em todo o Brasil. Por exemplo, em Pernambuco, é o Sinduscom, PE, ele fornece todo mês um custo unitário ali para a construção, isso, que é uma pesquisa de mercado. Pronto. Aí, assim, algumas pessoas que se baseiam um pouco na CUB, só que a CUB não foi feito para pessoas comuns. A CUB foi feito para empreendedores. Então, sei lá, um cara que quer construir um prédio, sei lá, em Boa Viagem. Ele, eita, vou construir um prédio aqui de alto padrão, Beira-Mar, Boa Viagem. Vou lá na CUB ver como é o custo médio de construção. E aí uma estimativa, né? Ele vai ter uma estimativa a partir de um projeto pré-feito pela própria CUB. Então, ela tem lá o seu projeto, eu vou considerar esse projeto como base para você tirar seus custos. Só que ele não prevê algumas coisas. Por exemplo, ele não prevê estimativa de fundações profundas. Ele não prevê, por exemplo, o BDI da empresa, né, que seria construção ali... de muro, de piscina, que são coisas até triviais. E exatamente. Então, assim, alguns clientes, algumas pessoas comuns, eles se tocam que existe isso, aí vai para a CUB, aí vê o preço de construção, aí quando chega numa construtora, a construtora dá uma proposta de orçamento maior do que o que está na CUB, e o cliente não quer fazer porque acha que o cara tá ganhando demais, porque essa é o que o cliente pensa. Quando você sabe que o custo, sei lá, é 2 mil por metro quadrado e o cara te cobra 3 mil, ele vai pensar que o lucro dele é R$1.000. Tá ganhando 50% aqui, quase 100%. Acontece bastante comigo do cliente chegar para mim e dizer assim, Gustavo, eu quero uma casa de 130 metros quadrados, quanto é que eu vou gastar? É possível, né? Não tem como, depende. Se é 130 metros quadrados no galpão ou 130 metros quadrados, entendeu? Então, vai depender de uma série de fatores, né? Eu sempre falo, vai depender do método construtivo que a gente vai utilizar, vai depender do padrão da casa. Às vezes até o padrão da casa, ele vai influenciar diretamente na arquitetura daquela casa. Entendeu? Então, uma casa de alto padrão, ela vai necessariamente exigir que você utilize uma arquitetura de alto padrão, com grandes vãos. Isso vai, por exemplo, exigir mais da engenharia, vai exigir mais do material, o acabamento vai ser melhor, enfim. Até o terreno em si, né? Um terreno muito inclinado. Isso também, um terreno principalmente. Que tem muita rocha para poder fazer demolição, ou terreno muito mole, que você precisa fazer muita escavação, precisa fazer muito tratamento, muitas inclinações, onde você precisa fazer muito arrimo. Tudo isso está fora desse custo unitário básico. E assim, tá fora do custo, e são, vamos dizer assim, problemas, entre aspas, que a arquitetura pode resolver. Entendeu? Por exemplo, o primeiro projeto que nós fizemos lá aqui no Bela Vista, a gente tinha entre aspas, um pequeno problema, né? Que a gente tinha um pequeno aclive do terreno e tinha uma pedra. E tinha uma pedra no final, que a gente não conseguia tirar. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Então, seria primeiro que a simples movimentação de terra desse projeto não estava inclusa no CUB. Se você fosse calcular pela tabela, pela tabelinha do Excel, você não vai conseguir nunca prever aquele valor. E segundo que existem soluções para a gente tentar driblar isso. Então, para a gente remover aquilo ali,
ia ser um custo tremendo. Verdade. Então, o que a gente fez? A gente elevou o patamar da área da piscina, da área externa, fez 2 ou 3 degrauzinhos ali, até criou uma área mais legal. A área da piscina ficou na linha de visão de quem está dentro da casa, ficou um pouquinho mais alto, ficou interessante. Então, assim, existem soluções que a gente pode bolar fora da tabelinha do Cube, do Excel, para eventuais dificuldades, problemas de uma casa. E, assim, essas soluções, né, para esses problemas, eles só vão ser descritos no que diz respeito ao orçamento, se você fizer um orçamento destrinchado detalhado daquela obra, né? Então, assim, quanto é que custa uma casa de 130 metros quadrados? Eu sei que é difícil ouvir isso, mas depende. Não, e até mesmo o próprio orçamento, se você for para a definição nua e crua do orçamento, ele é uma estimativa de custos. Porque uma obra, olha, um engenheiro que chegar para mim hoje e disse assim, olha, Cleidson, fiz uma obra hoje limpa. Não tive nenhuma bronca, não peguei nenhum pepino, é mentira. É mentira, pode ter certeza. Olha, pode ser a menor reforma que ele fizer na vida, ele vai encontrar um pepininho para resolver. E aí, esses pequenas bronquinhas, esses pequenos empecilhos e situações que acontecem dentro de obra, é impossível se prever em orçamento. Obviamente que, ao longo do tempo, você vai executando, você com experiência, você consegue prever algumas situações, você consegue colocar dentro do orçamento ali algum saldozinho para imprevistos e tudo mais, levar um pouco um custo ou outro ali de uma situação que você pode vir a ter por experiência. E aí entra aquilo que eu estava falando sobre as obras da Cauã ter sido as menos problemáticas da minha carreira. Porque quando você tem profissionais, primeiro, profissionais, você já ajuda muito, né? O fato de ter profissionais dentro. E quando você tem profissionais que estão dedicados, qualificados àquilo ali, diz assim, não, eu estou aqui absolutamente mergulhado nessa obra. Então, a possibilidade de você ter um problema ali é muito pequena. Então, assim, às vezes vocês, o Austin ou o Cleiton me ligava, pô, Gustavo, tem um problema na obra. Eu disse, pô, meu Deus do céu, o que é? Não, porque a cerâmica do banheiro, sei lá, acabou na loja. Pô, isso não é problema, tá ligado? Sabe que o problema era, sei lá, a gente descobriu uma pedra no meio da sala. Ou, sei lá, a gente descobriu que, sei lá, acabou o dinheiro, não tem como fazer. Aí isso é problema agora. Entendeu? Então, assim, quando você tem profissionais qualificados dentro da obra, mergulhados ali, determinados a eliminar todo e qualquer problema daquela obra, como você falou, você vai ter imprevistos, você vai ter, enfim, coisas que fogem do nosso controle, mas a possibilidade de você ter um problema grande é muito pequena, porque a experiência do profissional vai, como tu falou, vai fazer com que você preveja 99% dos problemas que podem acontecer. E aproveitando, fazendo outro gancho aqui, a gente fala muito, né, sobre o papel do arquiteto, o papel do engenheiro dentro da construção, que se casa exatamente com o que o cliente precisa para fazer a construção dele, principalmente se ele quiser fazer a construção financiada. Até porque a Caixa ela vai querer um projeto arquitetônico, com um arquitetozinho que fez o arquiteto, com a RRT, vai precisar dos projetos de engenharia com a RT do engenheiro, vai precisar tudo isso aprovado dentro da prefeitura. E assim, depois que eu descobri esse método de financiamento de construção e terreno de construção, né? Isso. Eu virei um testemunha do financiamento, né? Assim, todo cliente que chega, se o cliente chega para mim hoje e diz assim, Gustavo, eu não tenho a grana de construir a casa completa de uma vez. Eu digo a ele, cara, às vezes ele chega e diz, eu não tenho a grana para construir a casa completa de uma vez, eu vou fazer a obra aos poucos, eu vou só começar, eu vou fazer só o muro e a fundação, depois eu vou ver o resto. Eu sempre digo, cara, calma, vamos fazer uma simulação. Vamos fazer uma simulação, faz uma simulação com os meninos da Cauã aqui, porque a possibilidade de você encurtar o teu sonho ali com aquela grana que você tinha que na prática só serviria para você, sei lá, fazer um muro, murar o teu terreno, fazer uma fundação, subir 1 metro de alvenaria, de repente tu pode utilizar ela como uma entrada ou alguma coisa do tipo e tu viabiliza o teu sonho de uma vez só. Interessante que construir por partes, ele acaba, o cliente acha que está economizando, mas ele vai estar
gastando mais. Isso. Porque uma empreitada, você vai empreitar com mão de obra, ele vai empreitar aquele serviço, né? Então ele vai cobrar um pouquinho a mais, porque ele vai ter que se deslocar de outro serviço que ele está fazendo para se ocupar em um pequeno período ali, somente naquela obra, né? Quando você faz uma empreitada da obra do início ao fim, o cara já sabe que ele vai se dedicar exclusivo àquele projeto, né? A compra de materiais. Geralmente, quando a gente executa uma obra, quando a gente está gerindo uma obra, a gente compra os materiais mais caros todos de uma vez, porque a gente consegue barganhar em preço. Tipo aço, cimento não dá para comprar tudo, mas a gente compra em grandes quantidades, tijolo em grandes quantidades, enfim. Isso dá para economizar bastante. E tem a questão também de depreciação, né? No sentido de você... Por exemplo, teve um caso de uma obra que eu visitei em Belo Jardim, que era um edifício de acho que 2 ou 3 andares, se eu não me engano. E o proprietário estava querendo reformar. Ele tinha comprado o edifício do seu antigo dono, que tinha sido o construtor, e ele queria reformar. E aí ele me levou e pediu para eu levar um engenheiro lá depois para analisar a questão estrutural do prédio, ver como é que estava. E o engenheiro me disse, Gustavo, sabe o que é que acontece aqui? As lajes estão todas desgastadas. Aí você pergunta, mas como? Aí ele disse, simples, muito provavelmente esse prédio foi construído aos poucos, e aí o cara construiu a primeira laje, passou 2, 3 anos. Aí depois construiu a segunda. Essa primeira laje ficou 2, 3 anos exposta, tomando sol, tomando chuva. Infiltração. Aí depois de 2, 3 anos ele construiu a segunda laje, deixou mais 3 anos. Então ela passou mais 3 anos. Porque o pessoal não tem ideia, mas o acabamento... Ele não foi criado para ser bonito. Exatamente. A beleza quem está botando é o arquiteto no projeto, mas o acabamento ele foi feito para proteger as estruturas. Exatamente. Então é importante isso. É o que eu falo para todo mundo. Igual, não é só a questão de vou deixar a casa no preto e daqui a 3 anos eu volto à obra. Eu disse, cara, a alvenaria, o tijolo, ele é rebocado por um motivo. Não é para ficar bonitinho, não. Até a pintura ela tem uma função ali de proteção da... Exatamente. Então assim, tu vai deixar essa parede exposta 3 anos, ela vai tomar chuva, sol. Quando tu volta daqui a 3 anos... e tudo mais. Inclusive lá em Bela Vista mesmo, onde a gente construiu, a gente teve um caso, não foi? Eu acho, de uma mulher que ela começou a construir, se não me engano, era 80 mil que ela tinha, alguma coisa assim. Ela só fez a casa no preto, assim. Terminou, fez ali rapidinho, pronto, acabou o dinheiro, ficou lá um elefante branco. No meio da hora. Pô, se ela tivesse pego esses 80 mil e tivesse chegado pra gente, ela tava morando lá. Isso, exatamente. Entende? Porque a principal crença do cliente, a principal crença do cliente é justamente, não tenho dinheiro para construir. Porque não conhece o sistema de financiamento, em que você consegue financiar o terreno e a construção. Inclusive a nossa segunda obra, né, lá em Aliança, foi exatamente esse caso, né? Os clientes procuraram a mim primeiro, por uma indicação, dizendo, a gente quer fazer o projeto da casa, o terreno é assim, assim, assado e tal, mas assim, a gente não tem a grana, a gente vai fazer o projeto aos poucos e tal. E aí eu disse, peraí, eu tenho uma solução para vocês. Eu tenho uma solução, tenho as pessoas certas para apresentar para vocês. Aí eu apresentei vocês da Cauã para eles e foi exatamente isso que aconteceu, cara. Eles tinham uma projeção de finalizar a obra na tabelinha... do casal lá, né? O sonho do casal. Sonho do casal. A gente vai terminar essa casa em 5 anos. Olha, acho que vocês entregaram em 9 meses. 6 meses. 6 meses. A de Júlia? De Júlia começou, acho que em agosto. Foi para abril. Vamos estar 7 meses, vai. Acho que a gente não entregou nada acima de 6 meses, não, acho. Mas enfim. Mas se você colocar o processo todo de financiamento, talvez sim, mas a construção em si foi. Vamos botar aqui com burocracia de banco e prefeitura e obra e tudo, deu o quê? 8 meses, 9 meses. Com toda. Então veja. Ela foi até rápido o processo, né? No caso da prefeitura, principalmente. Mas isso que eu tô te falando. Como você consegue economizar tempo, né? E dinheiro. Porque você economizando tempo, você está economizando dinheiro e realizar o sonho da tua casa. Porque se você estava planejando em 5 anos, terminar em você terminar em menos de 1... E eu não sei se ela ia casar depois de que a casa estivesse pronta. Sei que ela já casou, já tá fazendo até churrasco lá que a gente teve lá. Por isso que eu digo que a gente da Cauã veio aqui para realizar o seu sonho da casa própria. E o casamento também. É isso aí, mas faz parte. Trazer um padre para virar sócio da Cauã. E assim, eu acho que esse processo de financiamento, inclusive, antes da gente abrir a empresa, Washington, eu tinha ligado para um correspondente de caixa, acho que foi em 2019, e tinha conversado com ele, porque já tinha visto essa possibilidade na internet, e ele nem sabia que existia. Não, isso não existe não. E não sei o que. Aí depois já foi pesquisando mais e via que existia o cara da caixa, o correspondente que não tinha noção de como fazer. Eu acho que
é um processo um pouco complexo e aí as pessoas acabam fugindo desse processo, entende? E assim, hoje em dia ele tá até um pouco, vamos dizer assim, popularizado. Tem milhões de construtoras fazendo, financiando. Tem até gente que não é construtora, já ouviu falar, gente que não é nem construtor fazendo Processo, né? fazendo o processo, eu financio e construo sua casa. Só que aí é que tá, se você tem tanta gente assim, no meu ponto de vista, o que diferencia um do outro é justamente a capacidade de você unir as duas qualidades. A empresa vai resolver a tua parte burocrática, mas também vai resolver a tua parte técnica, a construção da tua casa. Entendeu? E tem uma questão, tem muita gente fazendo, mas também tem muita gente que está fazendo, mas não está entregando. Porque começa a obra com financiamento, você tem ali 20% de adiantamento da obra, começa a obra, beleza, tem um recurso ali do cliente e tal. Mas e quando o recurso não é bem calculado e não consegue entregar a obra? O cliente fica com uma dívida, a obra inacabada. Então ele comprou um problema, né? Exato. Ele está pagando um problema. Tem que ter responsabilidade, né? Eu acho que é importante isso. E lógico, tem que ter pessoas responsáveis para poder fazer as entregas. Consultar o portfólio da empresa, quem são as pessoas profissionais que estão ali por trás, CNPJ, se tem algum problema, alguma dívida ali, não sei. Até realmente ver, como tu falou, é o perfil de cada profissional. Então, tipo, você vai procurar, sei lá, o currículo de Washington, sabe que o Washington trabalhou em empresa grande dentro de Caruaru, sabe que o Washington é um cara que tem família, que mora na cidade, que é compromissado, vai procurar o Gustavo, sabe que o Gustavo já está trabalhando na arquitetura há não sei quantos anos. Então, assim, quando você vê o perfil desse pessoal, aí fica mais tranquilo, né? Por quê? Porque a grande dificuldade de algumas construtoras mais no começo é porque as construtoras maiores que já têm nome, elas abraçam praticamente o mercado todo. Exatamente. Entende? Aí tem esse grau de complexidade, dificuldade. Mas o interessante de você trabalhar com empresas que não são fugindo das gigantes, vamos dizer assim, que não são as gigantes, é justamente o relacionamento. Né? Então, assim, por exemplo, nessas casas que a gente fez, era interessante que o cliente, os proprietários, eles tinham o telefone de Cleidson, de Washington, de Gustavo. Então elas tinham contato direto com o arquiteto que projetou a casa dela, com o engenheiro que está acompanhando a obra da casa delas. E assim, a pessoa nunca ficava na mão, né? Porque é aquela coisa, a gente sabe que existe, inclusive dentro de Caruaru, em condomínio grande, obra abandonada. A gente sabe. Por quê? E a gente sabe que foi obra assim, que a gente tinha noção de custo e a gente não ganhou. Não ganhou Aí o cara ganhou e não entregou. Entendeu? E tipo, a gente fica caladinho, mas a gente sabe. Não, a gente fica aqui na da gente, porque essas empresas em algum momento vão cair e a gente tá lá. Entendeu? Um trabalhozinho de formiguinha. Um trabalho sustentável, né? Um trabalho mais sustentável. Exatamente. Eu aproveitei, né? Tem alguma coisa mais aí do script pra gente perguntar, Gustavo? Porque eu tenho algumas perguntas aqui do Instagram que eu queria responder, a gente responder aqui. Se tiver mais algum detalhe, a gente mete bronca agora. Eu acho que dá pra prosseguir aí. Porque eu abri umas caixinhas de perguntas, eu sempre abro lá no Instagram. Mas nem sempre eu tenho tempo de responder essas perguntinhas, né? Então é bom a gente... Eu vou ler algumas aqui. Eu primeiro falei um pouco, né, do processo de financiamento, né? Para o pessoal entender o que a gente faz. Aquisição de terreno e construção de terreno próprio. A gente não se atenta a só construir dessa forma. Se o cliente tiver também R$1 milhão no bolso para construir, a gente constrói na hora, tranquilo. Não existe restrições, né? Somos construtores, a gente vai construir o que for demandado. A gente tem capacidade para isso. Então, uma das perguntas é: o que faço para construir financiado? Vocês também fazem, né? Quer falar? O primeiro passo é, falar com a gente, né? Lógico. E a gente faz uma simulação. Sem compromisso, aí a gente consegue fazer um briefing lá, logo prévio aí contigo. O que é que você desejaria construir? É o primeiro passo. Eu gosto de uma casa com 3 quartos, uma casa com 2 quartos, com área gourmet, com garagem coberta ou não. Você passa pra gente um briefing aí, mais ou menos como você gostaria de sua casa. Não é o projeto ainda, é só como é que você gostaria de construir. Com base nisso, a gente consegue estimar o seguinte. Então, para te atender, você vai precisar de uma casa de 60 metros quadrados, de 80 metros quadrados, de 200 metros quadrados, enfim. Com base nessa metragem que te atende, a gente vai fazer uma estimativa prévia, não é o orçamento ainda da obra, mas é uma estimativa aproximada, né? Para a gente poder simular ali aqueles valores na Caixa Econômica, para ver se enquadra dentro do teu orçamento ou não. O primeiro passo é esse, é a simulação. E vale até salientar
que essas estimativas a gente não faz pela CUB, né? A gente faz por exatamente. experiências próprias da gente, de obras que a gente construiu. Então são custos reais de construções feitas pela Cauã de padrões similares ao que você quer. Importante saber disso. Então, assim, quando a gente passa um orçamento para o cliente, é custo real, é preço real. E aí eu sempre friso isso, ó, se botarem para você fazer abaixo, desconfie de verdade, viu? A pergunta foi completa, acho que eu respondi ou não? Se a gente faria isso, né? Não, o que faço para construir financiado, se vocês fazem isso também. Tem outra aqui que eu não tenho terreno, mesmo assim daria para fazer? Isso, tem a modalidade que é a aquisição de terreno de construção, né? Ou seja, dentro de um mesmo financiamento, a gente consegue incluir ali dentro o terreno, né? E o restante da carta de crédito vai para construção. Dentro desse orçamento aí que dá para... Deixa eu fazer uma pergunta, só complementar, não sei nem se vai ter uma pergunta dessa. Se existe se essa modalidade também se aplica à reforma com ampliação. Eu tenho uma casa e eu quero fazer uma reforma com ampliação. Existe outra modalidade, que é a de... Eu não lembro agora, não sei o que é real. A de reforma e ampliação existe, só existe. que aí sua casa não pode estar sendo financiada, ela não pode estar alienada. Tem que estar a casa quitada, registrada em cartório, tudo certinho. A casa tem que estar no seu nome, aí ele faz uma avaliação do seu imóvel, e aí, se não me engano, ele lhe empresta ali em torno de 50% do valor do imóvel. A única diferença é que no financiado, a Caixa ela vai liberando dinheiro através de medições. Então, assim, a gente preenche uma planilha chamada PCI, onde nessa planilha tem um orçamento ali estimado e tem também um cronograma que a gente entrega. E aí ela vai liberando o recurso de acordo com o que está ali dentro do cronograma. Só que essa modalidade que tu comentou, Gustavo, ela é diferente porque a Caixa ela já libera o dinheiro para o cliente e já vai cobrando financiamento. Na verdade, existem duas modalidades. Tem uma que é construção em terreno próprio, que assim enquadraria a reforma e ampliação. A casa que já está construída, ela vai entrar ali como uma obra já adiantada. Se for uma ampliação, no caso. Se for uma ampliação numa casa já... Aí funciona como se fosse uma PCI normal do zero. E a outra modalidade, que é a Caixa Real Fácil, se não me engano. Isso, aí você já tem um imóvel construído, a Caixa Econômica avalia esse imóvel e vai te emprestar um valor referente àquele imóvel, que é 60% daquele imóvel. Até 60%. As nuances aí, os detalhes a gente vai trazendo. Meu sonho é ter um duplex. Quanto precisaria para construir? Quanto precisaria ter para construir? Acho que varia muito, né? Depende do tamanho do duplex. É o que a gente estava falando aqui, né? Vai variar do padrão de construção que você quer. Se você quer um duplex de alto padrão, esse duplex vai ficar no condomínio, no Alphaville. Esse condomínio esse duplex vai ficar na rua da tua casa, vai ficar no loteamento. Ou tu quer construir um duplex num padrão popularzinho mesmo, só para você sair do aluguel. Então vai depender bastante disso, depender de todas as outras variáveis que a gente falou aqui, né? Foi interessante essa pergunta, que me fez lembrar de um caso que aconteceu semana passada. A cliente chegou pra gente já com o projeto pronto e já com a carta de crédito que ela teria direito na Caixa. Aprovado, né? Só que ela primeiro fez o quê? Ela fez o projeto, beleza? Tá ok, o projeto tá pronto. Depois ela foi pra Caixa Econômica, a Caixa Econômica libera aqui pra mim, Washington, 800 mil. O terreno é 200. Ficou 600 mil para a obra. Só que a casa dela é um condomínio de alto padrão, a casa é de alto padrão. Então, quando eu fiz um pré-orçamento, a casa deu lá uns 900 mil reais. Ela fez, Washington, mas por que você estima o preço da casa no alto padrão? Aí eu assim, mas tua casa é um condomínio de alto padrão. A casa é de alto padrão, pelo projeto é de alto padrão. Então, o orçamento não pode ser no baixo padrão, né? Então... Aí... Você não vai morar num condomínio e botar uma cerâmica de R$ 29,90. Então a expectativa dela era construir essa casa com os 600 mil que ia sobrar do financiamento. Mas como ela fez o projeto antes de saber toda a questão de custos, aí infelizmente vai ter que mudar um pouquinho o projeto dela ou juntar um pouquinho de assim, como ajuda própria aí para iniciar. Como ajuda quando o cliente faz esse processo, né? Quando ele vai primeiro com vocês, aí tem uma noção de orçamento, tem uma noção de tamanho da casa, ele já chega para mim, que sou arquiteto, ele já chega para mim, mastigadinho, ele já sabe o tamanho do sonho dele, ele já sabe quanto custa o sonho dele. E o pior que eu fui no arquiteto errado. É de detalhe, né? Tipo, eu tenho uma carta de crédito aqui e o arquiteto faz uma casa, sei lá, de 200 metros quadrados, duplex com 4 quartos, com 3 banheiros. Essa casa não vai custar nunca, né? Esse valor. Então, o primeiro passo que você está querendo construir sua casa é primeiro, se fosse financiado, né? Primeiro faz um orçamento prévio para a gente saber
quanto é de área construída que vai caber no teu orçamento. Depois faz o projeto arquitetônico em cima disso. Exatamente. A não ser que o cliente ele tenha muita bala na agulha. Pode ser. Eu tenho 2 milhões aqui, eu quero construir uma casa massa, uma casa top, no Alphaville, no Terras Alfa, não sei o E ainda assim é interessante ele ter essa conversa, porque é capaz do arquiteto projetar uma casa de 2,5 milhões. Exatamente. Entendeu? Então, Aí fica 500 mil aí pra mas arrumar. eita, bicho, eu vou ter que trabalhar mais um ano aqui, pô. Foda, viu? Mas é isso aí, bicho. Tem mais perguntas? Rapaz, tem um cara aqui que fez uma pergunta, mas não é nenhuma pergunta. Ele botou assim: eu tenho acompanhado vocês, me identifiquei muito com a empresa, adoraria fazer parte da equipe. Em breve aí. Em breve, né? A gente espera que os clientes fechem mais contratos com a gente abre vagas e a gente entra em contato. Pode ficar tranquilo. Se Deus quiser, vai dar certo. Então, beleza. Veja só. Aqui o último tópico era o relacionamento de arquiteto e engenheiro. O que vocês acham aí? Né? Tem um bom relacionamento? é aquilo que eu falei, né? Existe essa grande fake news de que arquiteto e engenheiro são rivais e tal. Pra mim, as melhores obras são as obras que tem engenharia, um engenheiro envolvido, entendeu? De modo que se um cliente chega pra mim hoje e me diz que na obra dele vai ter uma empresa de engenharia responsável, eu consigo até cobrar um pouco mais barato a minha hora de trabalho. Entendo. Porque eu sei que eu vou ter que fazer menos visitas àquela obra, eu sei que eu vou ter menos dor de cabeça com aquela obra, eu sei que eu vou ter menos problemas para resolver com aquela obra. Problemas que muitas vezes não não são... são... obra for acompanhada pela Cauã, né? Também. Preferencialmente. Não, mas exatamente. Quando você tem, como eu falei, as obras da Cauã foram as obras mais limpas no que diz respeito a problemas, né? E de limpeza também. Mas no que diz respeito a problemas, foram as obras mais limpas que eu já tive, porque simplesmente os problemas eram, como eu falei, diluídos, né? Os problemas eram diluídos ali ao longo da equipe. Você tem um mestre que já está responsável ali, já sabe a atribuição dele. Você tem 2 engenheiros que estão ali dentro. Você tem um cara que é responsável pelo projeto elétrico, o hidrossanitário, o estrutural. Então, se o pedreiro tem uma dúvida sobre essa marquise, como é que ele vai fazer, ele não vai perguntar para mim, ele vai perguntar para o engenheiro estrutural. Se ele tem uma dúvida de por onde é que passa esse cano do esgoto, ele não vai perguntar para mim, ele vai perguntar para o engenheiro que fez o hidrossanitário. E nem sempre eles perguntam, porque o projeto que a gente faz, ele é tão bem feito, né? Porque a gente faz tudo em BIM, né? Bem detalhado, né? Bem detalhado, né? Feito no Build Information Modeling. Então, assim, a gente já tem ali uma modelagem de fato. Então, desenho em 3D, projeto detalhado, entende? Então, assim, são todos, né? Isso evita retrabalho, né, na obra. Exatamente. É isso que eu ia falar, o retrabalho para mim também é um custo. Porque se o cliente chega para mim e diz assim, Gustavo, sei lá, tive um problema lá, o cara errou o local, por exemplo, do cano do esgoto, passou de um lado que não era para passar e tal, agora a gente vai ter que... Eu vou ter que me deslocar até a obra, a gente vai ter que bolar uma solução lá, porque, sei lá, esse quarto não vai poder ser mais aqui, vai ter que ir pro outro lado. Enfim, então quando você tem um engenheiro dentro da obra, você economiza literalmente tempo, dinheiro e paciência. Entendeu? Então, para mim, o engenheiro é sinônimo de resolução de problema. Então, por que eu não vou gostar de um cara desse? Show de bola. Isso aí é recíproco, porque a gente também trabalha aí em harmonia, né? Eu mesmo Isso é um trabalho em equipe, na verdade. mesmo não tenho interesse em me meter nessa parte de arquitetura, viu? Eu jogo logo para Gustavo. Vai, mete bronca aí. Manda só o projeto pra gente tocar o bonde. Show de bola. E acho que é isso, né? Deixa eu agradecer aí a presença de Gustavo, né? Por aceitar o convite da gente, um parceiro nosso aí de longas datas. Eu agradeço a oportunidade aqui de estar batendo esse papo. Eu sei que a gente já conversa muito fora das câmeras, né? No offline, mas é bom a gente expor um pouco esse dia a dia de como é que funciona essa relação de arquitetura e engenharia, o que é que é a atribuição de cada um, qual a importância de cada um na obra e etc. Para que, como eu falei, esse conhecimento que já é muito mais democratizado hoje, que ele fique ainda mais aprofundado, né? Nossa. Perfeito. Então, pessoal, esse aqui é o episódio 1, né? Vamos do considerar Pode que Obra, né? Exatamente. E em breve aí teremos mais episódios aí para vocês acompanharem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Com a Cauã Construtec. Valeu. Valeu. Tchau.